A guitarra baiana é uma marca. A guitarra baiana era o cantor do trio elétrico. É um instrumento muito rock and roll. O som da guitarra baiana tem uma energia diferente. O trio elétrico era a guitarra baiana. Se não tivesse a guitarra baiana, não tinha trio elétrico. A guitarra baiana faz parte da música brasileira. A guitarra baiana é rock and roll, a guitarra baiana é música clássica. É uma ferramenta poderosa. Tem uma magia, é um negócio foda. É um instrumento genuinamente baiano. E um instrumento que cantava a voz. Essas pessoas são filhas da guitarra baiana. Um instrumento como uma guitarra que tem essa linguagem é uma coisa importantíssima para a música brasileira. Então, viva, salve a guitarra baiana que tem uma linguagem brasileira. Normal, esquecemos de pedir para tirar a criança do carro, mas para você que não pegou aí a saraivada de vozes, teve Moraes Moreira falando, teve Fred Menendez falando, teve um monte de gente ligado a esse instrumento, né, Patrícia Costa? Pois é, e você ouviu aí o trailer do documentário Guitarra Baiana, a Voz do Carnaval, que vai ter uma pré-estreia amanhã, às 20h30 da noite, no Espaço Itaú, no cinema Glauber Rocha. O filme reúne o depoimento dessa galera aí que você ouviu: Caetano Veloso, Moraes Moreira, Luiz Caldas, Durval Leles e, é claro, os irmãos Armandinho e Haroldo Macedo. Sobre o filme, a gente conversa hoje com os idealizadores do documentário, o diretor do filme, Daniel Talento. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, boa noite. E a gente também fala com o responsável por dar a luz ao projeto, é uma piadinha infame, né? O diretor de fotografia, Petros Pires. Muito bem-vindo. Tudo bem, Petros? Tudo ótimo, beleza. Então, Daniel, começando aqui contigo, seu primeiro documentário, assim, seu primeiro trabalho como diretor, né? É meu primeiro longa como diretor, esse, né? Eu já fiz alguns curtas-metragens. Sim. Mas já atuou como diretor de fotografia? Sim, eu sou diretor de fotografia, né? Isso. Minha função é essa. Mas esse agora é meu primeiro longa, que na verdade eu já tinha idealizado um outro longa sobre Dodô e Osmar, que na verdade é uma ficção que chama Dodô e Osmar, Invenção do Carnaval Popular na Bahia, que é um longa de ficção que deu origem a esse doc de longa da guitarra baiana. Um longa de ficção sobre Dodô e Osmar? Como assim, uma cinebiografia, não? É mesmo? É. Em que pé? A gente tá na pré-produção desse filme ainda, algumas coisas, e a gente tá pretendendo rodar. O filho nasceu primeiro que o pai. É exatamente isso aí. Agora, confirme até essa informação, Daniel, as gravações ocorreram entre janeiro e abril e já vamos ter uma estreia. Parece um tempo curto em relação a outros documentários que podem levar até, sei lá, um ano aí no trabalho de pré-produção, de montagem. Como é que foi fazer esse filme? Foi fácil? Vocês encontraram assim, as pessoas disponíveis? Qual foi o segredo? Não, o segredo foi ter uma equipe do meu lado, né, sempre ajudando. Foi uma equipe que eu consegui aqui, ter esse parceiro aqui, Petros, que me ajudou bastante. A Carolina Migoia, que foi a roteirista do filme. Teve o Rickson Silva, o Bob Bastos, teve o João Lins. Então, uma galera bem que me ajudou nesse filme. E teve uma coisa muito importante, que foi os entrevistados estavam aqui sempre em janeiro, fevereiro, que é época de carnaval. Então, eles estavam sempre por aqui, por Salvador. Então eu consegui, quando eles vinham fazer os shows aqui, buscar um, conseguir entrevistar outro, conseguia, né? O único que eu tive que me movimentar pro Rio de Janeiro foi Caetano Veloso. Por isso que tá no final. O quê? Porque a gente percebeu que o trailer, por exemplo, esse trailer não tem a voz do Caetano. Eu fiquei pensando, será que ele foi o último, então, que vocês gravaram? Não, porque... Não coube no trailer, Não coube no trailer, o tempo que a gente fez, né? Nosso teaser não coube Caetano. Não coube Caetano. Não coube, desculpa, fala bem. Esse filme também. Vem cá, Petros, é fácil você, né, que atuou como diretor de fotografia no filme, é fácil ser dirigido por um outro diretor de fotografia? Não, é complicado. Na verdade, esse projeto ele já vem acontecendo. Eu viajo muito com o Daniel há muitos anos. E aí ele já vem acontecendo nas viagens, né? A gente passa muito tempo dentro de avião e tal, junto, e é sempre objeto de nossas discussões, né? E aí quando chegou em janeiro, assim, no final de dezembro, ele me fez a proposta e, enfim, você chamar uma pessoa que adora cinema para fazer um filme você tá fadado a pessoa aceitar, né? E a gente reuniu essa galera. Agora, fazer um filme como diretor de fotografia, tendo um diretor de fotografia dirigindo, é briga, né? Você faz uma coisa, ele acha que tem que ser de outra maneira, mas a gente conseguiu se entender, porque a gente já trabalha junto há muito tempo. E o interessante disso também é que a gente, né, a gente é muito ligado ao carnaval, né? Essa história da guitarra baiana, né? Então, as discussões sempre eram muito saudáveis aí.
para chegar no denominador comum dos entrevistados, né? O filme tem a direção de Daniel, mas foi feito a 5 mãos, né? Porque verdade. todo mundo que estava envolvido no filme, eu, Daniel, o Rickson, o Roger, o João, todo mundo Carolina muito apaixonado, Miguel, também, né? todo mundo muito apaixonado pela história e conhece muito a história do Carnaval da Bahia. Ou seja, aí passear por esse ambiente, por esse universo, era rico, era delicioso você encontrar Fred e ele falar sobre a história do Carnaval, sobre, enfim... Fred Dantas, Fred Menezes? Fred Dantas. E Fred Menezes também, que também foi uma teve surpresa. O Spock, a gente entrevistou o maestro Spock. De Pernambuco, de né? Pernambuco, a gente foi para Aracaju, Sergipe, atrás dele. Ele estava lá no Pré-Caju, a gente foi atrás dele. Eu particularmente, desculpa aqui a ignorância, não entendi a correlação do Spock com a Porque guitarra. o Spock, Spock Frevo Orquestra, tocou com o Armandinho. Eles tocaram com o Armandinho. E a guitarra baiana toca frevo, e né? A guitarra baiana Ele começou tocando frevo. As primeiras marchinhas de Dodô e Osmar são frevos, né? Eles tocavam marchinha de carnaval, mas a galera não se animava muito. Quando eles tocavam frevo na guitarra baiana, a galera se animava. Ou seja, aí a música baiana dos anos 60 e 70 é o frevo trieletrizado, né? É o frevo elétrico. Tem uma coisa engraçada, a gente teve uma entrevista com o Gilberto Gil e a gente perguntava para ele como é que ele se sentia sabendo que algumas pessoas, que eu quero acreditar que sejam minoria, né? Olham para uma pessoa que vai para o Rio de Janeiro e questionam a baianidade dela, né? Ele não é mais baiano, tá morando, nem torce para time da Bahia, né? Como é o caso de Moraes Moreira, que eu já ouvi alguém dizer isso, porque ele mora lá e não torce para time da Bahia. E ele fala, e Gilberto Gil confrontando, dizendo assim, não, foi importantíssimo, especialmente num país como o Brasil, você ter essas migrações, elas levam coisas. E ele citou, é o que eu digo pro pessoal lá em Pernambuco, vocês têm que agradecer que o Carnaval da Bahia tocava frevo, porque foi daqui que se tornou uma coisa muito mais forte, né? E vocês acabaram fazendo essa correlação do frevo com a guitarra. O frevo e a guitarra baiana são totalmente ligados. O frevo e a guitarra baiana são ligados, o frevo de Pernambuco, o frevo baiano, o frevo é de Pernambuco, o frevo é baiano, o frevo não é baiano, o frevo é pernambucano com sotaque baiano. O frevo é pernambucano com sotaque baiano, né? Então a guitarra baiana deu uma conotação rock and roll ao frevo pernambucano, com a distorção. Agora, com essa importância toda da guitarra baiana, falou aí no início, no documentário, né, no trailer, que é mais do que um instrumento, é uma marca, é algo, né, que marcou a música baiana, enfim, né, que serve hoje como instrumento não só para o frevo, que foi a base que estavam colocando, mas vários outros ritmos também atualmente. Existia algum outro trabalho, algum outro documentário, algum outro registro desse instrumento tão importante? Como é que foi o trabalho de pesquisa de vocês aí para fazer esse filme? É isso, então. Uma das coisas que fizeram a gente buscar esse documentário foi isso. Não tem nenhum registro cinematográfico da guitarra baiana, né? Tem algumas coisas na internet, algumas coisas no YouTube, assim, na TVE faz alguns documentários meio de Fort TV, né, para televisão. Então, mas um documentário cinematográfico que conte a história da guitarra baiana não tinha. Então isso que nos levou, um dos pontos que nos levou a fazer esse documentário. Como? E a guitarra baiana, a importância da guitarra baiana, que foi a partir da necessidade de criar um instrumento elétrico do Dodô Osmar, que existiu o trio elétrico, que existiu o carnaval, que fez existir, ou seja, que transformou a Bahia no que é conhecido hoje como a terra da felicidade, né? E outra coisa, tudo por conta disso. Retribuir, né, a eles toda essa alegria que eles nos proporcionam durante esse tempo todo, entendeu? Eu acho que isso é importante pra gente, que é baiano, retribuir esse instrumento, né? Vocês percebem uma procura maior pelo instrumento hoje em dia? Hoje sim. Hoje a guitarra baiana entrou no ostracismo no final dos anos 80 e até até o final dos anos 90, né? Ela entrou no ostracismo ao ponto do trio do Dodô Osmar não sair no carnaval. Em Salvador teve um ano que não saiu, enfim, não teve apoio municipal, nada, eles acabaram tocando no interior. E aí, a partir daí, a guitarra baiana começou a se reinventar, né? Armandinho colocou uma quinta corda e tal. E hoje em dia existe o Carnaval desse ano na Bahia, se você prestou atenção no Furdunço e até nos outros blocos, a guitarra baiana estava presente. A guitarra da baiana é a alma desse carnaval, gente. O Carnaval da Bahia, a guitarra baiana é a alma. Todos esses cantores de trio elétrico hoje são filhos da guitarra baiana e do trio elétrico. Se não fosse a guitarra baiana, não tinha um trio elétrico. Se não tivesse trio elétrico, agora não tinha esses cantores.
Tem uma coisa curiosa, assim, que eu fico imaginando o que é fazer vocês estarem envolvidos num documentário sobre a guitarra baiana em 2014, que é um ano em que, aparentemente, pelo menos nós temos uma, não sei se uma retomada, mas assim, hoje você vê uma larga quantidade de músicos expressivos dentro da cena, né, de Salvador, que tocam guitarra baiana. Você vai ter desde o Fred Menendez, que é um cara um pouco mais tradicional e que toca, faz aqueles shows aí na ponta de Humaitá. Você vai ter Haroldo, Armandinho. Você vai ter Baiana System, que é uma coisa mais moderna e que tenta desfazer algumas barreiras. Tem o Júlio Caldas, tem o Moratóis Lindo, do Retro Foguetes, entendeu? Que faz um rock muito acentuado com a guitarra baiana. Né? Então, se por um lado a gente tem essa maior penetração, né, da guitarra baiana por vários nomes, né, como o Júlio, que é sobrinho do Luiz, que também é um guitarrista, né? Que também está no filme, incrível guitarrista. Por um lado você tem essa capilaridade da guitarra baiana, mas eu fico sempre com uma impressão de que talvez essa capilaridade ela não é extra Bahia. Como é que vocês sentem isso? Ela consegue chegar em outros estados? Existem pessoas que tocam guitarra baiana fora daqui? Eu sempre fico com essa dúvida, assim, se o nome guitarra baiana meio que regionaliza. Regionalizou até contra a vontade dos próprios difusores, né? O nome guitarra baiana foi dado por Moraes Moreira, né? Que deu num disco a guitarra que Armandinho e Pepeu tocava, são a guitarra baiana e tal. E depois eles proliferaram o nome. Na verdade é Armandinho, né? Depois dessa música, Moraes escreveu uma música chamada Guitarra Baiana, né? Batizou aquele negócio de guitarra baiana. Mas assim, já existe, enfim, o luthier que faz a guitarra baiana, vamos dizer que padrão, ele é sergipano. Elifas, a guitarra é produzida lá em Sergipe, inclusive. E ele tem encomenda do Brasil inteiro. Tem gente, inclusive, de fora já tocando guitarra baiana. Tem gente no Japão tocando guitarra baiana, frevo no Japão. Então, não sei se a gente vai já encerrando esse bloco. Só comentar assim, porque eu me lembro do Roberto Barreto, né, que é da Baiana System, dele ir tocar na Vomex, não sei se Dinamarca, esqueci agora qual país europeu que ele foi lá tocar pela Vomex, que é uma grande feira e tal, e ele falava assim, da curiosidade das pessoas que chegavam perto da guitarra. Vem cá, que é isso? Qual é a afinação? Porque eu não entendi, eu nunca tinha visto isso. Onde a guitarra baiana vai hoje, no mundo, as pessoas baixam a cabeça assim, ó. Né? Então, Armandinho já tocou em Montreux, em todos os lugares. Armandinho vai pro mundo inteiro com essa guitarra baiana, entendeu? Então, a guitarra baiana hoje, o mundo conhece a guitarra baiana. Deixar então essa provocação pro próximo bloco, aí depois do nosso bate-papo, se um dos, digamos assim, objetivos também e consequências do filme vai ser trazer a guitarra baiana à cena, ao cenário, mas como objeto próprio, não só como uma coisa inusitada que aparece no carnaval, mas como um lugar dela. Vamos voltar a falar sobre isso. Agora são 6h21. Band News FM, Frequência Baiana. Agora 6h34, liberando para 6h35 aqui em Salvador. Nós estamos conversando sobre o documentário Guitarra Baiana, a Voz do Carnaval, e sobre a Ditacuja, a própria guitarra baiana, esse instrumento que é baiano, que tem DNA baiano, e cujo filme, esse documentário, tem depoimentos de Caetano Veloso, Moraes Moreira, Luiz Caldas, um monte de gente. A gente está conversando hoje com o diretor do filme, Daniel Talento, e também o diretor de fotografia, Petros Pires, eles que estão à frente eles são idealizadores deste documentário. A exibição amanhã no Glauber Rocha, 8h30 da noite? Isso, 8h30. 8h30 da noite. Essa exibição, ela serve como uma espécie de compensação, talvez, pelo fato de que não entrou na programação do Inédit aqui em Salvador? Como é que você vê? Não vejo assim, não. A gente já tinha pensado em fazer a pré-estreia do filme muito antes do filme ter entrado no Inédit, né? E aí gerou uma polêmica, essa polêmica toda dentro, porque o que acontece quando o filme... Uma surpresa pra gente não tá na programação de Salvador do Inédit um filme baiano, né? Mas aí o diretor do festival deu uma explicação pra gente, enfim. Mas como a gente já tinha essa possibilidade de passar o filme aqui, isso pra gente não foi tanto não teve nenhum problema com isso, né? Vocês, no primeiro bloco, você estava comentando, Daniel, que você tem interesse de fazer, que você já está numa pré-produção de uma ficção sobre Dodô e Osmar, uma cinebiografia. A gente falou tanto no centenário
do Caymmi, com toda a justiça, do Vinícius, com toda a justiça, ele que morou aqui também, né, em Salvador. Mas a impressão para algumas pessoas, inclusive para os próprios familiares, é que o centenário do Dodô passou um tanto batido, né? Qual o lugar do Dodô dentro, assim, dessa história que envolve a guitarra baiana? E como é que você pretende trazer, né, eventualmente, nesse documentário, como é que você traz, nesse da guitarra baiana, e como é que você vê a visão, como é que você vê a figura do Dodô? Dodô tem a mesma importância de seu Osmar, né, na criação do instrumento, né? A minha opinião é essa. O seu Dodô era o técnico, seu Osmar era o músico daquela coisa, e seu Dodô também era músico, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que a importância de seu Dodô é tão grande quanto a de seu Osmar. Armandinho, ele é o maior difusor e o maior defensor atualmente. Mas e Haroldo, como vocês veem ele? Haroldo é um gênio também. Haroldo é um gênio da guitarra baiana. Excelente músico, excelente compositor também de guitarra baiana. E o cara que toma conta dessa história, né? Gênio, né? Haroldo é o cara que toma conta dessa história, que sabe de tudo. Ele foi o grande... É Haroldo que bota, né, o bloco Haroldo na rua, né? Porque Armandinho é um artista e Haroldo é o que carrega a história toda, né? Que toma conta da Terra do Som, que é a produtora deles, né? Ele chegou a participar de um TED a respeito dessa história do carnaval envolvendo o trio, envolvendo a guitarra, né, o próprio Haroldo. E é uma figura muito querida, por exemplo, pelo pessoal da banda Retrofoguetes, que tem um Molotó, que toca guitarra baiana. E o Haroldo, se não me engano, também tem uma escola de guitarra baiana. Tem uma história, na Terra do Som. Na Terra do Som. Ele tem uma escola. É ele que segura a onda da guitarra baiana. Armandinho é um artista, é o cara que vai difundir como artista, né? Mas Haroldo é o cara que vai... que segura a barra da guitarra técnica, financeira. Quer dizer, assim que eu enxergo. Eu não conheço muito a fundo como é a relação dele lá, mas a impressão que dá é que Haroldo é o cara que centraliza. E a partir daí, além, claro, dos festivais, o que mais vocês estão pensando para que esse filme chegue até o público? Então, a estreia do filme aconteceu em São Paulo, há cerca de umas 3 semanas atrás, no Inédit, e vai ser estreia em Salvador amanhã. Depois, provavelmente, ele vai correr os festivais, e a nossa ideia é que em janeiro, na época do Carnaval, a gente consiga deixar ele em cartaz aqui em Salvador para o público em geral. E depois tentar fazer a distribuição, né? O importante é que amanhã, 8 horas da noite, depois da exibição do filme, vai ter o Richô de Fred Menezes lá, que ele vai fazer um som, vai ser uma jam session de guitarra baiana. Quem souber tocar guitarra baiana, chegar lá, vai ter Armandinho, vai ter Fred Menezes. Será que alguém tem coragem de pegar na guitarra baiana depois de Armandinho? Depois daquela galera lá, o Luiz Caldas. Todo mundo vai se apropriando também desse instrumento. As pessoas têm que tocar guitarra baiana, entendeu? O instrumento tem que se popularizar cada vez mais. Ok, a gente conversou hoje sobre este documentário que estreia amanhã no Glauber Rocha, 8h30 da noite. A gente conversou aqui com Petros Pires e conversamos também com o Daniel Talento, que são idealizadores deste documentário. Obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Sucesso amanhã. Obrigado. Muito obrigado. Agora 6h40.